Olá amigos aqui do canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E se você gosta dos nossos conteúdos, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. Vemos muitas pessoas que relataram que foram ao inferno e voltaram. Muitos pregadores também já falaram que tiveram essa experiência. Uns dizem que foram ao inferno e falaram até com o diabo face a face. Isso tem sido muito comum nos últimos anos, no meio dos evangélicos, e vemos que cada um quer ter a melhor visão, a melhor revelação, a mais detalhada de todas. Mas tem sido um assunto que tem gerado muita polêmica entre muitos líderes, e muitos afirmam que a maior e melhor revelação está na Bíblia. Mas o que nos chama a atenção é que muitos desses evangélicos que dizem que foram ao inferno e voltaram, ao verem suas histórias ganharem uma grande projeção, a maioria de imediato começa a dar palestras e cobrar por isso. Outros começam a escrever livros para contar seus relatos e lucram com isso. Seriam estes fatos verdadeiros ou apenas mais um meio de ganhar dinheiro, aguçando a curiosidade das pessoas? Isso tem sido muito normal no meio de muitas igrejas e com líderes que dizem ter a melhor revelação, a melhor palavra, que a igreja deles é a mais forte, mais correta e a única que prega a verdadeira salvação. Usam suas falsas revelações para enganar os desinformados e vendem o milagre, assim se aproveitando da boa-fé das pessoas. Também tem aqueles evangélicos que diz que foram ao céu, viram Jesus glorificado e voltaram à vida, trazendo uma revelação divina. E aí, como de costume, começam a vender ingressos de palestras e a escrever livros para lucrarem. Sempre acontece a mesma coisa. Não que seja errado você pagar para assistir uma palestra de algo que seja relevante para a sua vida, ou fazer uma doação para um ministério independente que tenha acrescentado muito na sua vida. Até porque o dinheiro é seu e com ele você faz o que é melhor. Mas com base nessas visões, que esses líderes dizem ter visitado o inferno ou o céu e voltaram e buscam ganhar por meio de suas histórias um status, me faz lembrar dessa passagem bíblica. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas o que não consigo entender é por que uma pessoa tem essa curiosidade em querer saber como é o inferno, a ponto de supostamente dizer ter visitado o local. Jesus diversas vezes falou sobre o inferno e o que tem lá: somente fogo e ranger de dentes, pois é um lugar de condenação preparado para o diabo e seus anjos, e obviamente terão a companhia dos seus seguidores, aqueles que vivem na prática do pecado. Se diz que foi ao inferno e voltou para ficar falando mentiras, seria melhor a pessoa ter ficado por lá. A mesma coisa é a pessoa que diz que foi ao céu e voltou. Você acha que se fosse eu voltaria para esse mundo? Nunca. Ficaria por lá mesmo. Eu particularmente não acredito nessas coisas, pois na parábola do rico e Lázaro, Jesus mostrou muito bem como funciona o mundo dos vivos e dos mortos. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui
ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A ciência tem uma explicação para esses fatos, que as pessoas relatam que foram em determinado lugar fora do corpo e depois voltaram. Segundo uma pesquisa, um cardiologista entrevistou 344 pacientes de 10 hospitais da Holanda que tinham sido considerados clinicamente mortos, condição estabelecida a partir de um eletrocardiograma. Para os médicos, uma pessoa é considerada clinicamente morta quando o cérebro não recebe suprimento suficiente de sangue, como resultado de falta de circulação, oxigenação ou de ambos. Nesses casos, se não forem realizadas tentativas de ressuscitação em um prazo de 5 a 10 minutos, os danos cerebrais tornam-se irreparáveis e não há como sobreviver. Dos pacientes entrevistados, 62 deles disseram ter passado por uma experiência que os estudiosos chamam de quase morte. Os outros 282 não lembravam de coisa alguma do período em que estiveram inconscientes. Nos casos de lembrança, as pessoas relatam diversos tipos de visões. As mais comuns são sensações de se ver fora do corpo, a percepção de uma luz em um túnel escuro ou encontro com amigos e parentes queridos já mortos, e a revisão da própria vida em um flashback. Os relatos não são originais. Desde que o assunto começou a ser estudado pelo americano Raymond Moody em 1975, os estudiosos perceberam que as lembranças, embora não sejam idênticas, obedecem ao mesmo padrão. Isso ocorre, notaram os estudiosos, mesmo em diferentes culturas. Pessoas em estado terminal com câncer ou AIDS, ou que entraram em coma em consequência de acidentes, tentativa de suicídio, etc., também relataram as experiências similares. Muitos desses casos de visões acontecem quando o indivíduo é diagnosticado clinicamente morto, mas muitos que disseram ter a tal visão não estavam com uma saúde fragilizada. Mas não podemos esquecer desse relato bíblico. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Aqui vemos um espírito enganador que foi expulso do corpo de uma pessoa, mesmo divulgando uma verdade, pois os homens de quem ela falava eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam a salvação. Mas Paulo, guiado pelo Espírito Santo, expulsou o espírito do corpo da moça. Por que isso aconteceu? O versículo diz: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, eram assim que eles ganhavam dinheiro, revelando coisas e levando essa informação para os desinformados, para que por meio de cada milagre que Paulo e Silas realizassem, os créditos não fossem dados a Deus, mas à jovem adivinhadora, que mostrou para o povo que Paulo e Silas eram de Deus, sem antes eles realizarem algum milagre. Respeito muito a opinião de quem acredita nessas histórias, de que pessoas foram ao inferno ou ao céu e voltaram. Isso é antibíblico, mas respeito sua opinião. Antes de finalizar este vídeo, quero que você leia este versículo. Se é necessário que me glorie,
ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Muitos baseiam suas revelações por causa de Paulo. Mas essa visão dele foi profética, assim como a de João na ilha de Patmos. As revelações de Deus para o homem estão todas na Bíblia. E se você quer saber quais, você precisa ler. Se for para acreditar na história de uma pessoa que diz que foi ao inferno e falou com o diabo, foi para o céu e falou com Jesus, eu prefiro acreditar na Bíblia, onde está registrado tudo o que o homem precisa saber sobre Deus. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se você tem alguma opinião, eu gostaria de saber. Então, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e se não é inscrito no canal, inscreva-se. Deus abençoe.